estamos entrando, nos meses de transição, período onde o tempo seco começa a dar lugar às chuvas, é um momento de muito alívio, para o produtor rural, é época de plantio de culturas, com a chegada da primavera, inclui aí as nossas lavouras de pastos, mas quem não for reformar, for apenas recuperar as áreas, ou mesmo deixar do jeito que está, este é o período de rebrote das gramíneas, pessoal. E esta etapa, ela requer muita atenção por parte do pecuarista para que não haja erro na transição e um comprometimento na velocidade de renascimento, de rebrote das folhas e, é claro, a formação de massa forrageira. Não apenas para nos ajudar a conduzir o manejo de transição, mas para desvendar alguns mitos e verdades sobre manejo de pasto e falar do papel da tecnologia no gerenciamento das áreas de forragem nas fazendas, eu recebo ao vivo hoje aqui no estúdio do Giro do Boi o zootecnista e mestre em pastagens e forragicultura pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, o Edmar Peluso. Ele que é também um dos sócios fundadores da Gerente de Pasto, empresa que já atua há mais de 2 décadas, ajudando o pecuarista brasileiro a calibrar o seu planejamento forrageiro. Edmar, muito bom dia, obrigado pela sua disponibilidade em vir lá da minha querida Maringá, no Paraná, aqui para São Paulo, para bater um papo com os telespectadores do Giro do Boi. Aliás, Maringá que só vive formando bons... Você vê, tem tanta gente que a gente fala muito de Maringá, Tá bombando na pecuária. Tem o Edson Pop, tem o Antônio Chacre, tem o pessoal da Gerente de Pasto. Bom dia, Edmar. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade. É uma satisfação estar aqui. Um dos motes da nossa empresa é de fato, falar de pastagem, levar informação. Um dos motivos que a gente vê assim que para a gente tirar a pastagem lá da série C, da série D do processo produtivo que hoje tem da forma como é feita muitas vezes na fazenda e levar para a série A junto com a IATF, junto com o manejo que tem todo no confinamento, uma das formas é levando informação. Então, a gente gosta muito de toda oportunidade de falar e aqui no Giro do Boi é um programa referência, a gente já esteve junto alguns anos atrás, então... Muito obrigado, é uma satisfação, é um prazer estar aqui. A gente que agradece. E você sabe que na semana passada eu recebi aqui mesmo, sentado onde você está aí, um colega nosso aí, o Maurício Palma Nogueira, e ele acabou de fazer um levantamento do Rally da Pecuária, Edmar, dizendo o seguinte, que esses 157 milhões de hectares que a gente tem hoje de área de pastos no Brasil, se a gente desse um grauzinho a mais, desse uma melhorada a mais nos nossos pastos, nós teríamos a capacidade de produzir a mesma quantidade de carne que é produzida hoje no planeta, sem derrubar uma árvore. Olha só o tamanho da oportunidade desse gigante adormecido, que é essa questão dos nossos pastos no Brasil. E essa é uma preocupação de vocês o quê? Há 20 anos já? Sim. Bom, a nossa empresa, hoje como gerente de pasto, o nome dela é desde 2016, ali 2017, mas ela iniciou com o meu sócio, o Josmar, em 2002, chamava Tecnopasto na época. Ele trabalhou com consultoria, trabalhou também no mercado de nutrição como supervisor técnico e tal. E no final da década, lá de 2009, 2010, ele focou só em consultoria. Eu e o Bruno, que somos outros 2 sócios da Gerente de Pasto, também iniciamos nossa empresa de consultoria e depois a gente atendendo junto com o Josmar. Eu conheci o Josmar, meu estágio de conclusão de curso em 2011 foi com o Josmar. Tá. Então... começamos a atender clientes juntos e juntamos na Gerente de Pasto, em 2016, por ali. E hoje é Gerente de Pasto, mas começou lá em 2002 com o Josmar, 2011, 2012 agregou eu e o Bruno. E estamos aí nessa história. Para falar desse potencial, Mauro, a média brasileira, os dados variam um pouco de produção de arroba por hectare, produtividade. Mas fica em torno de 3 arrobas e pouquinho por hectare. E, dá para fazer muito mais do que isso. Tem cliente que faz 10, 12, 20, 25, Mas vamos falar assim, entre 10 e 20, com feijão com arroz bem feito. Para não falar nada. Se eu fizer um arroz com feijão bem feito, eu salto da média nacional, que é de 3 UA por hectare, para cima de... Para cima de 10, 12, se for recria engorda 15, 18, 20. Então, para não falar de irrigação, que tudo vai potencializar muito mais. Para não falar de altas doses de adubo, altamente intensificado. Para falar uma fazenda pegar ali uma fazenda de, por exemplo, 2 cabeças por hectare média ano,
com um ganho de 500 gramas mediano, vai dar ali em torno de 6 arrobas por cabeça ano, uma fazenda de 12 arrobas por hectare ano. Olha só. Né? Uma fazenda de 3 cabeças mediano, já tem um bom grau de intensificação, vai ter ali em torno de 2 UAs e pouco mediano, mas 3 cabeças mediano ali, 7, 8 arrobas por cabeça ano, dá 21 a 24 arrobas por hectare, né? Então, você vai lá para cima, né? Edmar, quais são as funções, quais são as obrigações de um gerente de pasto? Um gerente de pasto, né, é o nome da nossa empresa, é o trabalho que a gente faz, mas ele é muito além da nossa empresa em si, da consultoria em si. A gente fala que a gente quer levar isso para frente. Temos clientes hoje, o Rodrigo Albuquerque, o Dorico lá na Fazenda Camburi, né, que o pessoal... Eles aplicam o método, eles foram treinados, a gente fez a implantação, eles aplicam o método que a gente utiliza para avaliar pastagens, monitoram o pasto e executam o manejo. Então, qual que é a obrigação de um gerente de pasto? Monitorar os pastos de forma recorrente, sistemática, porque a gente fala que gestão de pastagem, Mauro, é como se fosse aquele cara do circo que gira os pratos. Sim. Então, ele pode ficar ali girando, na hora que ele para, o prato cai. Então, manejo de pasto, gestão de pastagem, você tem que estar sempre monitorando o pasto, vendo como que ele está reagindo à lotação e estimando uma nova capacidade de suporte e ajustando a carga ali. Por quê? A gente fala muito da altura, né? Então, eu acho que o pecuarista vai entender Entrada, isso, né? saída. Entrada, saída, vai num simpósio ou vai num evento. Pessoal, um pasto tem que ser assim, tem que ser assado. Essa informação, ela já existe, ela é fundamental, porém, a altura é consequência. É importante entender isso. A altura, a estrutura da planta, ela é uma consequência. Ela não é uma causa. A causa daquela altura é a quantidade de gado que passou. Por exemplo, eu tenho um pasto, está numa altura ideal, a capacidade de suporte é X, o aço por hectare. Se passar 2X, mais gado do que suporta, vai baixar. Pode ser rotacionado, pode não ser, o que for. Vai baixar, passou mais gado do que o capim ali suporta. Está na altura ideal, capacidade de suporte X. Passou 0,5x, meio x, o pasto vai dar de comer para o gado e vai crescer. O pasto vai ficar passado, né? Vai subir. É isso que eu ia falar. Pessoal, muito pessoal de casa aqui fala assim, problema de pasto raspado, excesso de lotação, suporte, etc. Mas poucos sabem, mas tem muito pecuarista que perde pasto por passar. É isso. Passar do ponto. Não é mesmo? Isso é um crime, né? É um pavor. E é quase tão ruim produtivamente, é quase tão ruim quanto o pasto... rapado, em termos de desempenho, é um pouco maior do que no pasto rapado. Olha só. Você tem diversas pesquisas mostrando isso. Lógico, o pasto batido, todo mundo sabe que é inimigo porque ele degrada e pragueja rápido, né? Mas o pasto passado, ele também vai degradar, você prejudica perfilhamento. O animal tem que comer um material de muito talo, muito material seco, baixo valor nutritivo. O animal entra num pasto passado, o que acontece? O animal vai bater cerca, você come uns tirão, ele está procurando naquele pasto onde está mais baixo para comer primeiro. Esse pasto, por exemplo, que a gente está vendo na tela aí, Edmar, o que você me diz dele? Tá bom ou não? Tá quase querendo passar, não? Falta botar boi aí, não? Entrou o gado aí, né? Entrou o lote aí, estando com a lotação ajustada. Aqui que é legal para a gente exemplificar. Tá aí, ó, botou o lote. Se a capacidade de suporte, o lote não for suficiente, esse pasto vai explodir, ó. Você vê pela cor dele, é um pasto que tem vigor, ele vai explodir e vai ficar passado. Essa área, né? Exato, ou é uma formação e tal. E pelo jeito... Eu acho que o cara poderia, eu tô olhando ele, tá faltando acho que um pouco mais de divisão aí, né? Isso que eu ia falar, pelo jeito é uma área grande. Uma área de rotacionado, acho que ficaria melhor, não? Ficaria melhor, ficaria mais fácil, às vezes. Porque que acontece, Mauro? Uma das obrigações do gerente de pasto é fazer esse monitoramento, entender como que o pasto está respondendo à lotação e fazer o ajuste de carga que for necessário, mas também entra essa questão de formação de lote. Às vezes o ideal é fazer uma divisão, mas não vai acontecer naquele ano, não está no planejamento da fazenda, não tem caixa, o fluxo não vai acontecer ali nesse momento. O que a gente pode fazer para melhorar a colheita de pasto ali? Um lote maior. Porque se aumenta a taxa de lotação instantânea, que é a grande benefício de um rotacionado, né? Você tem um rotacionado, 4 piquetes, 3 UAs por hectare, mas no piquete você tem 12. Então, a taxa de lotação instantânea é que dá uniformidade de pastejo. Ela é o UA por hectare. Você pode fazer reduzindo o hectare, que é a divisão, ou aumentando a UA. Então, você mitiga esse problema do tamanho do pasto trabalhando num lote maior. É uma obrigação do gerente de pasto. Então, assim, basicamente, conduzir a estrutura da planta, evitando dela ficar batida ou ficar muito alta, passada. Por quê? Num pasto bem manejado, o consumo de capim é maior e o animal anda menos. Então, ele come mais e anda menos. Quem come mais e anda menos vai engordar mais, né? Desempenho é melhor. O pasto
ele rebrota mais rápido, ele perfilha, fecha mais o solo, então ele cresce mais, cabe mais gado. O que a gente quer? Mais desempenho, mais taxa de lotação, produção de arroz por hectare maior. Não tem lá o cara que faz a ronda sanitária, por exemplo, o pessoal que trabalha em confinamento, todo dia vai lá, porque podia ter um cara que faz a ronda de pastagem, né? Não, com certeza. Tem que ter. Com tem certeza. Que ter o cara fazer uma ronda e ver o que está acontecendo, ver se não tem Agora tá começando o período das águas, aí começa a vir problema também, né? Sim. A cigarrinha vem agora, aí o que vem? Além a chuva vem, aí faz rebrotar o capim e vai rebrotar também a planta daninha. Olha só, o pepino. Exato. Né? Que eu acho que é a primeira que vem das águas. Né? Cigarrinha, você falou, passo passado dá mais cigarrinha. Dá mais cigarrinha. Morte do bracarão lá no norte, passo passado acontece e tem maior incidência. Né? Então, o pasto passado, pessoal, também é inimigo. A gente tem 2 inimigos, não é só o pasto batido. E assim, Mauro, esse monitoramento é bem isso. Essa ronda que você falou é justamente isso, é esse monitoramento sistemático. Dentro da nossa experiência, atuamos aí, já passamos em quase 300 fazendas, aí Brasil afora, Paraguai, tudo mais, Bolívia, fora os treinamentos. Dentro da nossa experiência, você fazer esse monitoramento, estimar a capacidade de suporte, ajustar a carga, de 30 a 60 dias vai bem, a cada 30 a 60 dias. Acima de 60 você já começa a perder um pouco de eficiência nisso, sabe? Então, monitoramento porque o capim é uma cultura perene, deveria ser uma cultura perene, né? Deveria ser, mas assim, a resposta dele, pensa assim, ó, se eu estou monitorando um capim hoje, né? A gente está em setembro. Se eu faço monitoramento para 90 dias, muita coisa vai acontecer em 90 dias. Vai mudar lote, vai parir lote, vai não sei o quê, lote para IATF. Então, assim, a capacidade de suporte de hoje, primeiro, toda a capacidade de suporte, quando você estima, ela é uma estimativa, toda estimativa tem erro. Se você vai remonitorar daqui 90 dias só, esse erro está muito grande. Exato. Se você monitora com 30, ele está curto, você já ajusta. Você subestimou ou superestimou, você já ajusta. Ele não vai para o chão, não vai passar. Com 60, uma equipe bem treinada, ela mesma ajusta do 30 ao 60. Quando vai descarrilhar, você está lá ajustando de novo. Então, ele funciona bem. Gestão de pastagem tem que ter essa ronda, tem que ter lá, rodar todos os pastos, seja de forma... Hoje a gente faz uma implantação presencial e depois a gente monitora a cada 40, 45 dias, intercalando entre presencial e remoto, né, usando a tecnologia aí ao nosso favor, mas fazendo o monitoramento a cada 40, 45 dias aí no máximo. Bacana. É a nossa forma hoje. E o pessoal da Gerente de Pasto criou uma metodologia sobre essa gestão de pastagens, pessoal. Tem algumas telas aqui que o Edmar preparou para a gente. Rapidamente, eu queria que você explicasse para a gente. Esse aqui é um software, um programa que vocês desenvolveram de gestão do pasto dessas mais de 300 fazendas que vocês assistem, né? Isso. O que acontece, Mauro? Esse é o software, né? E assim, só para pontuar, motivo de muito orgulho para a gente, né? Um software 100% brasileiro, feito aqui por uma equipe brasileira de técnicos, por programadores brasileiros. Então, é um motivo de muito orgulho para a gente, o software, o aplicativo, né? E ele veio para apoiar um modelo de manejo, né? Um método que já existia, que a gente usava em planilhas. Então, o foco dele é a gestão de pastagens, é para dar ferramentas para a gente influenciar, conduzir a estrutura da planta. Então, qual que é a nossa proposta? Eu botei aqui de forma... numa sequência de monitoramento, pensa assim, fazendo analogia com a leitura de coxo do confinamento, ou como que um confinamento funciona. O que é tratado é medido, o que é fornecido de trato é medido, é feito o monitoramento, que é a leitura de coxo, para decidir se mantém o trato, se aumenta o trato ou se reduz o próximo trato, certo? Fez isso, o monitoramento, é feita a recomendação do novo trato e esse novo trato é medido novamente. Então, basicamente, olhando ali o print do aplicativo na esquerda ali, essa é a nossa proposta, né? A gente monitorar o pasto através de números, tendo informações, quantos dias de ocupação, está lá 15 dias de ocupação, mas quantos dias que descansou antes de entrar gado, qual que é a taxa de lotação presente na área, qual que é a taxa de lotação instantânea, está dando pastejo uniforme, não está dando, precisa aumentar o lote, dividir a área e principalmente, a principal métrica que a gente utiliza é a taxa de lotação ocorrida, que é ali no caso Fase 3, o Ali. O 2,94. É bacana porque mostra ali embaixo, ali, ó, dias de ciclo de pastejo nessa área de 40 hectares de capim-piatã.
né? Aí ele mostra lá, o gado tem que ficar aí durante 32 dias. O gado já está há 27 dias, ou seja, ele tem só mais 5 dias para ele permanecer nesse pasto, daí ele precisa ir para outra área. Né? Ali, o ciclo de pastejo ali, na verdade, Mauro, são 32 dias desde o último monitoramento. Aí a gente estava monitorando de novo. E o gado ocupou ali por 27 dias, desde o último monitoramento. Já está quase no limite, 98% ali, já ele precisa picar a mula daí, né? Exatamente, tem que mudar o gado, né? Então, a principal métrica é aquela ali, se puder voltar essa dali, ó, o 2,94, o previsto foi 3, passou 2,94, jóia. Tá. E aí você pega o 2,94, 3 UAs, né, de lotação corrida, e olha como que o pasto respondeu a essa lotação, certo? E você vai monitorar o pasto, o pasto está numa estrutura, numa altura que... Aí pega aquela régua, né? O Piatã tem altura, né? Uma entrada e saída, né? Isso, as alturas altas. Até um pouco mais, pode até ficar um pouco mais se o pasto estiver grande ainda. Vem né? vindo. Entendi. Ele passou 3 UAs, o pasto suportou bem, você vai falar, não, então os próximos 30 dias eu vou com 3 UAs de novo. Você estima essa capacidade de suporte, então, eu monitorei o que está acontecendo, eu controlei o que está acontecendo, fiz a leitura de coxo, monitorei o pasto, estimei uma nova recomendação de trato, que é a capacidade de suporte, aí a gente vem para a finalização do relatório, que é, junto com a equipe de campo, distribuir onde que cada gado vai rodar nos próximos 30 dias. Então, por exemplo, a última tabela aqui, 168 cabeças de 285 quilos, eles vão rodar nesse relatório nas áreas 48, 49 e 50. 9 dias na 48, 8 dias na 49 e 12, 13 dias na 50, fechou 30 dias, certo? Então, o software, o aplicativo, a gestão de pastagens, ela vem para trazer isso. Legal. Fez aquele relatório, indicou para o cara onde vai rodar. São todos os pastos da... Fazenda Camburi? Camburi. Você atende a Camburi? Sim. Eita, o pessoal do Fazenda Nota 10, ué. Isso. Dorico lá, seu Guilherme. Seu Guilherme, Fazenda Um abraço aí para turma. Um abraço pro pessoal da Camburi. Exato. Olha que legal. Então é da Camburi, ó. Então, assim... Olha que bacana, né? Todos os piquetes, os pastos são denominados, cada um tem C7A, C6A, C5A. Olha que legal, rapaz. O que acontece, Mauro? O software, ele tem algumas... primeiro, facilitar o coleta de dados. Depois, te dá informação para você monitorar. Depois, te dá o ambiente para você gerar o relatório. E, por último, esse ambiente aqui que facilita a execução. Então, essa tela é um dashboard do tela inicial ali do software que você pode pegar... Aqui um print mais perto. Fechado, né? É isso. Você pega ali, você pode pegar semanalmente os passos, quantos dias que faltam para bater a lotação. Certo? O realizado está dentro do previsto. Os próximos 7 dias, quais passos que eu tenho que rodar? Você faz a reunião semanal e programa com a equipe. Isso aqui tem que rodar tal dia, tal dia, tal dia. Não, mas sexta-feira tem ATF. Roda na quinta. Melhor rodar um pouco antes do que deixar bater. Sim, porque às vezes ele bate, o consumo de capim cai, é onde o desempenho vai oscilando. Então você roda assim, certo. Vocês não admitem que o boi perca 1 grama. O foco, o alvo é você rodar certo, para manter uma alta ingestão de capim, para não ficar oscilando tanto, né, essa ingestão de capim no rumo e o animal ganhar mais peso. E aí a aplicação do método, né, que lógico, um resultado visual, com um cliente do Paraguai. Então um abraço para o Cojo, nosso primeiro cliente do Paraguai na época. É pegar, né, pasto batido, mas eu trouxe com pasto passado, olha o jeito que era o pasto, por falta de monitoramento. E olha o jeito que ele ficou. É um pasto sujo, é um pasto com touca, é um pasto que não é mecanizado, vamos falar assim? Mas olha a estrutura que a aplicação do método trouxe, a estrutura da direita, né? O animal ganhando peso, produzindo carne. Então é basicamente isso. Mas assim, gestão de pastagens ali da gente é um tripé. O conhecimento, né, consultoria e tal, o método e o software que ele vem para apoiar esse método. Edmar, você tem, numa frase, você precisa me ajudar rapidamente aqui, numa frase só, tá? Certo. Os mitos e verdades sobre os pastos brasileiros. É que o nosso tempo já está findando aqui, a gente precisa ser bala aqui, ó. Pasto baixo pragueja, mito ou verdade? Mito. Por quê? É uma correta observação com uma infeliz conclusão, né? Pasto baixo, ele não pragueja. Pasto batido, ele pragueja. Tem pasto que a altura de manejo dele é mais baixo. E ele tem que ser manejado mais baixo. Só que ele batido pragueja. Aí, ó, viu? Boi não pode sentir vento frio nas canelas. Mito ou verdade? Mito também, que é o pasto baixo, né? O pasto não pode estar baixo, não o boi não engorda. Tem pasto que tem que ser 20, 25 centímetros de altura, dependendo do vigor e do cultivar. Pasto alto que é bom. Mito ou verdade? Mito também. Pasto muito alto, se ele estiver acima da altura preconizada dele, ele, em vez de você ofertar folha, você está ofertando talo, material seco e folha fibrosa para o animal, que vai prejudicar o desempenho, prejudicar o consumo de capim.
Apartação do gado. Dizem que lote grande não ganha peso. Isso é erro de lotação? Mito ou verdade? Mito também. Por quê? Outra questão, uma correta observação com uma infeliz conclusão. O lote maior, se você tiver área de coxo suficiente, se você salgar na área de coxo inteira, porque às vezes tem área de coxo, o cara salga na metade só. Então, área de coxo suficiente, salgar na área de coxo inteira, tiver água suficiente para o lote e, se for um rotacionado ou rodar entre áreas, não demorar para rodar o lote, porque senão o animal entra num pasto, Mauro, o consumo é alto e contínuo de capim. Se você demora para rodar, o consumo cai. E aí o consumo fica assim, ó, um eletrocardiograma. Então, faz analogia com confinamento. O que é uma das piores coisas do confinamento? É a oscilação de consumo. Então, o lote grande, ele come o pasto mais rápido. O cara bobeou, ele está batendo e o consumo caindo. Então, rodando no momento certo, ficando atento a isso, gerenciando esse processo, vai bem. Falando em rodar, pastejo rotacionado é a solução para o pecuarista. Mito ou verdade? Vamos falar assim, mito no sentido... É muito bom pastejo rotacionado, sem dúvida. Você aumenta a taxa de lotação instantânea, mas não é que você fez aquilo ali que é a coisa que a produção vai acontecer, né? Se você não gerenciar o trabalho, você pode melhorar muito a produção dentro de pastos que não são rotacionados. Por quê, Mauro? Isso aqui é importante. A média é que paga a conta. A média é que paga a conta, não é só um intensivo. A média é que paga a conta. E esse é uma preocupação. A gerente de pasto sempre trabalha manejando 100% das áreas da fazenda, não só o intensivo. Aquele pasto sujo lá na capoeira, no brejo, a gente também trabalha lá. Bom, o último aqui, entradas ou saídas erradas do lote prejudicam o desempenho do gado? Mito ou verdade? Verdade, prejudicam mesmo. Saída, por exemplo, né? Se demorar para sair, como eu falei, o consumo de capim cai, vai cair o desempenho. E se entrar numa altura também errada, muito alta, vai cair o consumo. Se entrar muito baixo, também o consumo não é alto porque não tem oferta suficiente, né? Então, diminui o desempenho de fato. Bom, Edmar, queria te agradecer e queria que você deixasse um recado para os nossos pecuaristas, milhões que estão nos assistindo agora. Estamos iniciando agora, saindo dessa transição da seca para as águas, né? Como eu disse, vai vir um rebrote. O cara consegue economizar um pouquinho, né, na suplementação, Sim. por causa da qualidade dos nutrientes do pasto. Que recado que você deixa para esse fazendeiro que ainda não fez o seu planejamento forrageiro? Sim. Mauro, cara, que invista em gerenciamento de pastagem, né? Não tem opções, não é só gerente de pasto, tem no mercado, mas que invista em conhecimento da equipe, em gestão de pastagem, porque, cara, o que o animal, pegando uma recria, o que o animal consome, 95%, 96% do que ele come de matéria seca vem do pasto, né? E você vai fazer um investimento ali que ele é pequeno, é um ajuste de processo, é um pasto bem manejado para um pasto mal manejado, tem diversas pesquisas aí que vai dar uma diferença de consumo de 0,4% peso vivo. Um animal de 300 quilos são 1,2 quilos por dia de matéria seca. Equivale, por exemplo, a um aporte de proteína com um 0,2, né? 150, Entendi. 160 gramas. Então, invista em gestão de pastagens, é o maior insumo da sua fazenda. Uma reforma de pasto aí custa R$ 3.500 por hectare. Então, um capataz que cuida de 1.500 hectares, ele está operando 4 milhões e meio, 5 milhões ali em cima e muitas vezes a gente não deixa ele entrar na caminhonete para dirigir. Né? Então, ele está operando 5 milhões, é o maior insumo e operando onde? No pasto tá bom, o pasto tá ruim, roda aqui, depois ali. O manejo tem que ser da fazenda. Junto com o cara, mas ser da fazenda. Né? Não tem que ter número, processo, método. Então é isso que eu deixo. Né? Um pasto bem gerido é uma fazenda otimizada. Um pasto bem gerido é uma fazenda otimizada.